Ser humano, acredito que todos temos a capacidade de mudar a nossa história e eu sou prova viva desse conceito. Percorri uma longa jornada de sobrevivência e dor e em meio a essas lições de vida encontrei a sabedoria. Ela continua. Me deparei com a hipnoterapia enquanto fazia uma busca espiritual no sudeste da Ásia. Após a minha primeira sessão, fiquei surpresa ao ver a minha transformação pessoal, onde a terapia tradicional não funcionava. Eu sabia que essa era a minha vocação e estou aqui. Gostaria de pedir a ajuda de vocês. Recentemente, alguém denunciou um dos meus vídeos como uma cópia de conteúdo. Eu não sabia o que fazer, já que tenho certeza que não foi uma cópia. Mas eu não precisei fazer nada. O próprio YouTube me devolveu o vídeo e resolveu o meu problema. Acontece que todas as vezes que alguém faz isso, mesmo sem ser verdade, o canal sofre as consequências, e isso leva de 3 a 6 meses para se recuperar. Por isso, eu gostaria de pedir a tua ajuda. Curtindo e comentando nesse vídeo, você pode me ajudar e pode ajudar o nosso canal a recuperar a sua audiência. Não custa nada e você estará fazendo o bem. Muito obrigada de coração. Agora vamos conhecer o relato da Pia. Basicamente, vejo a minha experiência de quase morte como um grande chute na bunda. Um espírito realmente me sacudiu profundamente, me mostrando qual era e qual é a minha missão de vida. Hoje se tornou realidade. Eu trabalho com cura espiritual, mas nem sempre foi assim. Eu comecei a vida passando por situações muito difíceis. Desde muito jovem, eu tive uma vida bastante sombria. Eu tive que aprender a lidar com situações muito duras e eu precisei aprendê-las da maneira mais difícil. Eu já estava na casa dos 15 anos, sabe? Me interessei por um monte de coisas diferentes. Aprendi muitas coisas sozinha. Estive bastante sozinha por muito tempo. A vida me levou por lugares diferentes e eu não tinha muito apoio familiar indo para as más companhias. Entrei no vício, abusei de um monte de coisas diferentes na minha vida, mas eu sempre fui empata e sempre fui uma garota sensível. A minha vida me mostrou que certas coisas eram erradas, mas eu sempre as sentia. Eu sentia que eu estava com raiva, eu era uma vítima e eu precisava ir contra a corrente. Eu precisava me rebelar e sempre fazia essas coisas. Então, como você sabe, aprendi essas lições e ganhei experiência. Minhas experiências sombrias na minha vida foram homens errados, situações erradas, lugares e pessoas erradas. Isso me levou a uma longa estrada sinuosa e me levou a um relacionamento muito abusivo por muito tempo. Também me levou a ficar viciada por um bom tempo. Assim, eu tive a minha primeira experiência de quase morte. O espírito tentou me sacudir e então eu tive 2 experiências de quase morte durante o vício em drogas. Depois disso, eu comecei a viajar. Eu comecei a me mudar para cá e me mudar para lá. Eu pensei que viajar tornaria as coisas melhores, mas não importa onde eu fosse, outro país, seja qual for a cidade ou província. Se eu mudasse a cor do meu cabelo ou mudasse de namorado, não importava o que eu fizesse para tentar mudar as coisas. Eu estava fugindo de mim mesma. Eu sempre estive correndo de algumas coisas, e então, de qualquer maneira, é uma história muito longa. Cerca de 5 anos atrás, aconteceu o meu último acidente com uma experiência de quase morte. Eu passei por um bocado de situações, e dessa vez a minha alma estava muito cansada. Eu estava vivendo daqui para lá e desta vez eu estava morando nas montanhas. Me hospedei em um resort onde eu estava realmente distante de muitas pessoas.
Eu não queria ficar perto das pessoas. Era inverno e eu estava morando na encosta de uma montanha que descia para um lago. Então, no meio da noite, eu queria ir buscar algo para mim, mas eu sabia que era uma má ideia. Os pneus do meu carro não estavam bons e eu pensei, bem, eu vou assim mesmo. Pronto. Então, eu realmente não pensei nas consequências, ou o que aconteceria ou não. Eu meio que tinha um comportamento arriscado sobre mim, e então eu fui viajar para uma cidade pela estrada da montanha. Estava tudo escuro. Era uma estrada bastante assustadora na melhor das hipóteses, e especialmente durante a neve. Bem, de qualquer maneira, comecei a viajar por aquela estrada ventosa à noite e entrei em uma curva um pouco rápido demais. Eu comecei a deslizar em direção ao penhasco. Eu me lembro de pensar, oh meu Deus, eu estou escorregando, eu estou deslizando em direção ao penhasco. Eu simplesmente me segurei ao volante e comecei a deslizar e pensei que eu poderia controlar o carro novamente para tentar obter alguma tração e voltar para a estrada. Mas eu não consegui. Eu já dormi muitas vezes na neve, mas nunca assim, indo direto para o precipício sem barreira. Então, quando comecei a descer o penhasco, simplesmente me agarrei e pensei, oh meu Deus, eu vou morrer. O penhasco descia direto para o lago e era bem distante. Eu pensei, é isso. Este é o momento da minha morte. De certa forma, entrei em pânico. Apenas entrei em pânico. Eu pensei, bem, aqui vamos nós. Eu segurei e não tive que pensar em nada. O carro ficou capotando e capotou umas 7 vezes. Mas quando chegou, provavelmente na segunda virada, ou na terceira capotada, as caixas da minha mudança no banco de trás, cheias de coisas da minha cozinha, pratos, tigelas, talheres, ficou tudo rodando dentro do carro. Na terceira capotada, eu entrei em pânico e depois eu tive um sentimento, uma sensação de completa paz. Eu ainda estava segurando no volante, mas eu simplesmente não sentia mais nada. Eu me sentia em paz e tranquilidade. Eu me sentia aquecida, me sentia bem. Isso durou alguns segundos, mas eu tive uma sensação de ter passado pelo menos 10 ou 15 minutos. Eu senti como se eu estivesse pairando no ar. Eu conseguia ver como o para-brisa se partia no ar e vinha na minha direção. Eu sentia isso o tempo todo. A parte de trás do carro simplesmente ficou destruída. Eu conseguia ver o lado do passageiro, a janela estava quebrada. Eu via tudo muito devagar, e enquanto eu estava olhando, me sentia em um lugar diferente. Eu olhei para baixo, perto dos meus pés, e eu vi uma luz. Era uma luz branca amarelada descendo. Eu me lembro de ter visto aquela luz e também me lembro que eu estava sentada no carro e foi o único lugar onde não foi esmagado. Eu senti como se eu não pudesse me mover, como se estivesse em um tipo de gaiola, mas uma gaiola muito quente. Eu fiquei olhando para o mundo o tempo todo e eu senti que eu não conseguia me mover. Eu estava quase me sentindo aconchegante lá. Eu fiquei meio que pairando por um tempo. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu sei que algo aconteceu. O carro continuou a capotar mais umas 3 vezes e eu caí no fundo. Não exatamente no fundo, mas o meu cinto ficou preso na janela traseira do carro e eu estava coberta de neve. Eu sabia que ninguém poderia me ver lá embaixo. O carro estava completamente coberto de neve e não havia luzes. Estava muito escuro naquela estrada e ninguém poderia me encontrar lá. Então eu imaginei que eu teria que sair do carro. Eu tinha que ficar em segurança onde tivesse luzes acesas, onde os carros estavam passando. Então eu comecei a rastejar pelas encostas das montanhas, de joelhos com as minhas mãos no chão. Eu subi para o lado da montanha e fiquei sentada. O primeiro carro passou. Alguém parou e disse: "O que você está fazendo aqui sentada na beira da estrada?"
E eu perguntei: "Você pode me levar para casa?" Como se não tivesse acontecido nada. E eles perguntaram: "De onde você veio?" Eu estava completamente fora de mim. Eles disseram: "Não, é melhor chamar uma ambulância." E eu falei: Não, eu estou bem. Apenas me leve para casa." E mais uma vez eles disseram: "Não, nós temos que chamar uma ambulância porque você tem sangue escorrendo na parte de trás da sua cabeça." Então eu percebi que eu podia sentir a minha cabeça. Tudo estava saindo do meu crânio. A ambulância veio e me levou ao pronto-socorro. Eu estava completamente em choque. Descobri que quebrei 6 costelas e tive que grampear a minha cabeça por trás. Então, eu não sei como consegui engatinhar até aquela montanha com 6 costelas quebradas, sem sentir nada até chegar ao hospital. De qualquer maneira, voltei para casa. Eu morava bem fora da cidade. Me mudei sem carro. Eu não tinha família e nem tinha amigos. Eu não tinha apoio onde eu morava. Eu fiquei sem mantimentos e eu não tinha como chegar a lugar nenhum. Eu não conhecia ninguém, então cheguei em casa. Eu conseguia ver as coisas em meus sonhos de forma bastante vívida. Então eu fui para a cama à noite e acordei de manhã. Algo aconteceu comigo. Eu me lembrei de tudo durante aquela noite, porque eu acordei de manhã e lembrei de ter visto o que aconteceu durante aquele download naquele acidente. Me mostraram e me disseram onde eu fui enquanto eu pairava. Deve ter sido então, porque estava tudo misturado e essa parte eu realmente não havia entendido. Foi tudo muito rápido e nebuloso. Eu achei que fui até o outro lado e me disseram que eu tinha que voltar. Eu acho que a minha alma estava tão cansada e eu tinha passado por tantas coisas, vício, solidão na infância, não ter o apoio, não ter família. De certa forma, eu tinha ido embora para superar tudo. Mas desta vez eu me sentia cansada. Eu acho que de certa forma o meu corpo queria sair daquele penhasco. Então, quando eu cheguei do outro lado, eu conseguia correr e estava feliz. Eu queria ficar lá, mas eu não ouvia e não enxergava. Alguém estava falando comigo. A pessoa que estava falando comigo disse: "Você foi tão longe e está quase lá. Você tem uma missão a cumprir. Você tem um trabalho a fazer. Você chegou longe, você está quase lá." Não foi exatamente assim que me disseram, com certeza foi mais profundo. Assim, eu descobri que o que estava ao meu redor não era uma gaiola. O meu pai morreu há 20 anos. Na verdade, um pouco mais de 20 anos. O meu pai se envolveu em torno de mim, porque ele sabia que eu estava voltando e as minhas costelas estavam quebradas. Ele disse que a razão pela qual eu estava sentada lá é porque eu teria quebrado a minha coluna e se eu estivesse em uma cadeira de rodas, não poderia fazer as coisas e cumprir a minha missão. O meu pai me conhece. Eu não teria me saído muito bem em uma cadeira de rodas e provavelmente teria desistido ou teria levado muito tempo para cumprir a minha missão. Eu sei que era o meu pai que estava sentado atrás de mim como um guardião para salvar a mim e as pessoas que eu vi na floresta. Eu sei que eu estava correndo, mas eu sei que havia um monte de gente parada na floresta e estava nebulosa, estava nublado. Eu tinha uma sensação de estar em casa, de tranquilidade, serenidade, de amor. Eu só sentia vontade de correr e eu só queria correr. Eu corri muito e simplesmente parei. Onde quer que eu estivesse indo, eu queria ir além. Mas me disseram não. A sua alma fez um contrato para fazer isso. Eu sei que você está cansada, mas tem mais coisas para você fazer. De qualquer maneira, eu acordei assim. Sofri depressão por quase toda a minha vida, desde que eu era jovem adolescente até os meus 20 anos. Realmente foi muito, muito difícil. Eu tive diagnósticos diferentes, tomava remédios e quando acordava de manhã sofria muito com a depressão. Mas eu acordei nesta manhã e me senti uma pessoa diferente,
completamente diferente. Eu sentia como algo tivesse sido tirado de mim e eu não estava mais deprimida, eu estava bem. Eu estava sentada no meio do nada, sem carro, sem apoio, sem amigos, sem comida, sem nada. Mas eu sentia como se estivesse tudo bem. Está tudo bem, está tudo bem. Eu sabia que estava tudo bem. Não há nada com que se preocupar, tudo vai ficar bem. Era como se houvesse algo errado comigo. Eu estava muito tranquila e não me importava com mais nada. Eu não consigo explicar. Minha mudança de personalidade foi como se algo tivesse sido tirado ou se eu tivesse ganhado alguma coisa que nunca foi embora. Enquanto eu estava no carro pairando, muitas coisas estavam acontecendo. A minha cabeça estava aberta com a hemorragia, eu estava traumatizada, estava em choque. Todas as outras coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo. Mais tarde, quando meu corpo estava dormindo naquela noite, eu pude juntar tudo. O carro capotou em segundos, mas eu me lembro de estar no carro o que pareceu ser uns 10 a 15 minutos. Então, algo aconteceu naquele período e eu não conseguia organizar tudo na minha cabeça para entender. Mas eu me lembro naquela noite e na manhã seguinte, tudo ficou muito claro para mim. Definitivamente, tudo aconteceu naquele momento do acidente do carro. Eu não consegui juntar tudo naquele momento, mas depois eu pude compreender. Eu tive outros momentos antes disso, e foram muito importantes. Um ano antes, eu estava grávida e dei à luz para minha filha, e ela morreu logo após o parto. Eu estava tossindo. Logo em seguida, eu não sabia mais o que estava acontecendo. Então, eles enviaram um terapeuta respiratório para me ver, e logo depois enviaram 3 homens da UTI que viram que eu estava respirando superficialmente. Eles colocaram algo no meu pescoço enquanto eu ainda estava na cama de parto e me levaram rapidamente para a UTI. Eles fizeram parecer uma atividade de rotina. Acho que eles não queriam que eu surtasse. Eu tinha acabado de perder o meu bebê, então foi muito traumático. O meu bebê morreu e agora eu estou indo para a UTI. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Então, eles me fizeram assinar um formulário como assistente social e me colocaram no respirador, e eu comecei a perder a consciência. Eu nem sei como isso aconteceu, mas eu estava morrendo. Os meus pulmões estavam se enchendo de líquido e eu estava me afogando dentro de mim. Se eu não estivesse no hospital, eu teria morrido. Não sei se o meu bebê era o meu anjo. Ela teve que morrer para eu viver. Eu não sei. Mas os médicos ainda não sabem o que aconteceu comigo. Dentro de 1 hora eu estava com pneumonia e eles tiveram que correr comigo para a UTI. Me colocaram remédios e me colocaram o ventilador. Eu não conseguia respirar. Fiquei na UTI por 5 dias e depois continuei no hospital. Provavelmente por 1 semana tentando recuperar os meus pulmões. Quando eu cheguei em casa, cerca de algumas semanas depois da perda do meu bebê, eu voltei para o vício. Depois eu tomei uns comprimidos e tentei tirar a minha vida. Mas eu só fiquei com os comprimidos na boca por 1 minuto e então cuspi no chão. Eu gritei e gritei. Eu gritei o mais alto possível e comecei a chorar. Nesse momento eu ouvi distintamente, não era a minha voz, mas eu ouvi bem. A voz disse: "Isso é tudo que precisávamos saber." Foi muito rápido, mas eu ouvi bem. Foi muito profundo. Foi: "Ok, é isso." Eu desmaiei e acordei, e eu sabia que eles tinham me perguntado porque eles queriam saber se eu queria morrer ou viver. Como eu cuspi aquelas pílulas, eles souberam que eu queria viver. Nos próximos dias eu vi que eu estava voltando ao vício e sabia que eu não queria morrer. Então eu tive que fazer uma mudança radical. Vi um filme chamado Comer, Rezar e Amar. Ok, eu sei que é engraçado, mas eu vi o que ela fez e no dia seguinte eu arrumei todas as minhas coisas, guardei, comprei uma passagem para Bali, peguei a minha mochila e disse: "Eu tenho que ir me salvar." Eles sabiam que eu queria viver,
Então as coisas começaram a se alinhar muito facilmente para eu ir embora. Tudo se encaixou. Eu tinha o dinheiro, comprei a passagem e em uma semana eu parti. As coisas se alinharam muito facilmente. 3 semanas depois de pensar em tirar a minha vida, eu estava indo embora. E isso foi uma das melhores coisas que eu já fiz. Eu sei que foi o espírito me pressionando para fazer isso também. Eu tive muitos prós e contras e desvios, e eles estavam tentando me corrigir. Você sabe, ao longo do caminho eu recebi muitas mensagens porque eu tenho algo. Eu tinha algo importante para fazer, e essa era a minha missão. Continuei, tive algumas lições difíceis e dolorosas. Aconteceram coisas difíceis de superar, e eu não sabia se conseguiria. Mas eu consegui, e agora, do outro lado, eu ajudo muitas pessoas que têm alguns dos mesmos problemas que eu tive. No final, eu estava tipo, eu não consigo mais continuar, eu só quero ir embora. Mas me deram uma mãozinha no cliff naquele dia. Eu diria que parte de mim morreu, porque a outra parte de mim viveu. Uma parte maior de mim simplesmente acordou. Eu passei 1 ano e meio em Bali. Eu disse que não voltaria até que me sentisse curada. E passei 1 ano e meio só, comigo mesma, me curando e fazendo coisas espirituais lá. Eu estava me conectando com curandeiros balinenses, xamãs e todos esses tipos de coisas. Isso foi antes da minha experiência de quase morte. Quando eu voltei de Bali em 2016, aconteceu o acidente de carro e eu tinha passado por algo mais e por isso eu ainda estava sozinha. Eu ainda tinha problemas com o meu ex-namorado. Simplesmente não conseguia encontrar o meu lugar. Quando eu voltei para cá, eu estava muito feliz. De repente, parecia que todo o peso do mundo, tudo o que tinha acontecido comigo, estava aqui. Eu estava sozinha e eu não queria estar aqui. Eu queria estar de volta em Bali. Eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou de volta? Por que eu uso essas coisas? Então, foi isso que aconteceu. Nunca lutei com este sentimento. Eu tive depressão novamente. Eu sofri por um tempo. Pouco tempo. Então eu fiquei impressionada com as coisas que eu ouvia e sentia. Eu continuei a sentir que tinha uma missão. Eu tenho uma missão. Ninguém me contou, mas eu sabia que tinha algo a fazer. Foi um conhecimento interior. Eu tenho algo a fazer. Eu tenho algo a fazer, tenho algo a fazer e preciso fazer. Eu estava muito confusa com o que eu precisava fazer, mas eu sabia que eu precisava fazer algo e que eu precisava ir em direção a algo, que eu tinha uma missão e eu precisava descobrir qual era. Eu me tornei muito espiritual, comecei a frequentar a igreja espiritual, comecei a gravitar mais em direção às pessoas espirituais e me livrei de todos os outros tipos de pessoa em minha vida. A minha vida começou a mudar drasticamente e sim, foi um pouco opressor. Algumas vezes precisei desacelerar porque eu não sabia realmente o que eu estava me tornando. Eu tinha mudado muito e muito rápido. Então, eu precisava desacelerar, mas também precisava avançar rapidamente. Por toda a minha vida, eu pensei que eu era amaldiçoada. Eu não sabia como eu iria sobreviver a cada situação. Por que eu tenho que passar por isso e as outras pessoas não? Por que eu tenho que ser uma vítima? Por que eu tenho que fazer? Por que eu não posso ter uma família? Por que eu não posso ter um amor? Eu sempre pensei que eu era amaldiçoada, que eu era uma pessoa má. Agora eu sou uma curadora espiritual e tem muitas pessoas vindo até mim. Eu sei exatamente, 100.000%. Eu sei porque eles disseram que eu saberia. Eu descobriria a minha missão. E 5 anos depois, hoje, eu definitivamente conheço a minha missão. Eu estou curando pessoas. Estou ajudando pessoas a mudar as suas vidas. Estou ajudando as pessoas a assumir o controle, encontrar a raiz dos seus problemas. Eu posso ver, eu posso canalizar. É um pouco psíquico. Então, sim, tem sido incrível, tem sido incrível. Independentemente de onde eu venho, eu nem penso nisso.
Eu compreendo tudo como lindas lições. Hoje eu não apagaria nada. Tudo me moldou a ser quem eu sou hoje. Eu acho que quanto mais você passa por lições difíceis, mais sábio você fica, mais você tem a capacidade de ficar forte, mais você tem empatia, mais compaixão, mais aceitação de outras pessoas. Isso permite que você saiba que estamos aqui para amar e tudo é sobre o amor. Você pode passar por algumas coisas e depois ver o seu vizinho e ver que eles estão passando pelas mesmas coisas e você tem compaixão e empatia. Estamos aqui para isso. Esta é a escola da Terra. Você aprende para crescer. Aprendemos essas lições e ajudamos uns aos outros. Acho que quando você está no meio do problema é muito difícil. É muito difícil ver a escuridão. É muito difícil quando as pessoas dizem: superem isso. Leva tempo, não é fácil. Mas se você puder encontrar em seu coração, você sabe aceitar, ou perdoar, ou tentar não se permanecer nisso por muito tempo. Tente trabalhar com isso e tente deixar ir. Tente aprender a lição do que aconteceu. O que eu aprendi nessa lição? Por exemplo, vício. Sim, eu era viciada e superei. Mas o que eu aprendi com isso? O que eu aprendi sendo uma viciada? Talvez eu fosse uma sem teto, não tivesse dinheiro e tivesse que comer comida da lata do lixo. O que essa situação me ensinaria sobre mim mesma? O quão longe você chegou pelo que você teve que passar. É uma grande lição de vida que você acabou de passar e não se sinta mal por isso. Quando o acidente aconteceu, eu voltei para a escola e me formei em hipnoterapeuta. Eu acho que eu tive muito karma para passar. Eu acho que passei por muitas e muitas vidas e acho que esta vida está com muito karma para limpar. Eu acho que eu fiz outras coisas em outras vidas que eu tive que limpar. Eu tive que trabalhar mais em mim mesma. Então, esta é a metade desta primeira parte da minha vida. Eu estava limpando muito karma, passando por muitas lições na segunda metade da minha vida. Eu precisava pagar para ajudar os outros, para ajudar a curar, para ajudar a mostrar o caminho. Com a hipnoterapia, muitas pessoas vão para a terapia e vão para o aconselhamento. Mas muitos bloqueios estão na infância, sabe? Elas carregam feridas, sabe? Coisas que já aconteceram com elas na infância ou mesmo nas vidas passadas. As pessoas podem carregar alguns traumas. E se a última vida foi muito traumática, elas não conseguem ir para a luz. Então, uma parte fragmentada daquela vida fica fixa na alma e ela aguarda revivendo esta vida para tentar limpá-la. Eu faço uma regressão de idade porque às vezes eu não sei se elas estão vivendo da culpa ou da vergonha. E depois as pessoas se sentem culpadas nas relações, se sentem culpados no trabalho, sentem culpa aqui e ali. Então, nós temos que voltar para onde esta culpa está enraizada. Às vezes, na maioria das vezes, está em uma idade muito jovem, na infância. Nós temos que voltar e resgatar aquela criança interior. Acho que provavelmente é difícil lembrar aqueles períodos da sua vida quando você era muito jovem, mas você pode descobri-los através da hipnoterapia. O subconsciente não é uma mente muito inteligente. E esse subconsciente é basicamente o seu sistema de arquivamento da alma. Ele se lembra de tudo. A sua alma vive tudo desde o nascimento, até quando você estava no ventre da sua mãe. Então é assim, é muito útil encontrar essas raízes. Tudo o que você não consegue se lembrar conscientemente, o seu subconsciente se lembra e você precisa saber disso. É por isso que eu o chamo de universo. Tudo está em você. Todas as respostas que você precisa buscar não está fora de você, está em você. Você tem o próprio universo dentro de você.